O advogado é uma consciência que se aluga. Uma frase de Fyodor Dostoiévski. Olha como eu estou culto hoje, Paulo. Eu recebo hoje Wiliana Oja, advogada trabalhista. Seja bem-vinda ao Além dos Outdoors, Wiliana. Obrigada pelo convite, Ed. É um prazer estar aqui. Estou à disposição. Pessoal, estamos começando mais um Além dos Outdoors. Mais uma vez, Liliana, obrigado por estar aqui. A Liliana é advogada trabalhista, especialista em trabalho, né? Tenho muitas dúvidas. Eu vou começar perguntando para você por que você escolheu direito. Porque quando eu fiz a faculdade... Dava mais dinheiro. Eu passei em jornalismo e direito. E a minha família disse, o direito tem um leque de opções. O jornalismo já não. Exatamente, você ia ser falido igual todo nós aqui, ó. Todo mundo jornalista aqui, ó. E aí eu fui para o direito, frustrada na época, mas hoje eu entendo que aquele sonho que eu tinha no jornalismo, que eu acho incrível até hoje, eu consigo de certas formas concretizar a justiça através do meu trabalho. Principalmente grandes articulistas, pessoal que publica artigos são advogados, né? Dos grandes jornais. Entrevistadores também, advogados têm essa habilidade também. Sendo do direito, por que escolheu o trabalhismo? Porque também o direito do trabalho já está intrínseco na minha vida desde sempre. Eu venho de uma escola onde eu trabalhava com isso. Eu tinha uma função de conferir rescisão de contrato, certo, de orientar o trabalhador antes de, eventualmente, uma ação na justiça. Então, a minha escola é essa. Tanto é que eu faço a prova da ordem em direito do trabalho. Na época, ninguém imagina fazer... direito de trabalho era, enquanto, por exemplo, processo civil tínhamos, sei lá, 10 peças, direito do trabalho eram 39. Mas era aquilo que eu me identificava. E aí eu segui nessa linha, porque o direito do trabalho, eu entendo muito mais hoje, inclusive, mais uma vez, que eu consigo... os direitos constitucionais, princípios de dignidade da pessoa humana, de direito à alimentação, à vida, eu entendo que esse direito está ligado, assim, é todo dia, né? Você pode, por exemplo, comprar um produto e necessitar do judiciário porque você foi lesado. Isso é mais eventual. Agora, a tua vida... É diária o trabalho, a questão do trabalhador e do empregador, isso é todo dia. Então, eu acredito que é como eu posso mais exercer aquilo que eu entendo certo. Quando na faculdade, de jornalismo, eu trabalhei num sindicato como assessor de imprensa. Ela fazia o jornalzinho do sindicato. Né? Era um menininho lá que era o cara do jornal. E eu ia lá às vezes e acompanhava o trabalho dos advogados que lá estavam, né? Dr. Cristiano Tavares, inclusive, um abraço. E aí eu via que todo trabalhador que ia lá com a rescisão e levar para o advogado para ver se estava certo, 99% das vezes estavam errados. O patrão pagava e assim, estava errado e sempre para menos. Não tinha nenhum patrão, ele pagou a mais você aqui, ele pagou a mais. Assim, isso acontece ainda? Rescisão, o pessoal... Acontece. Acontece muito. Eu acho sempre que as empresas, quando tem um consultivo e que olha para isso, entende, aceita e cumpre a legislação, ela economiza, ela tem menos dor de cabeça. Mas, infelizmente, não é assim que acontece. Muita gente vê a Justiça do Trabalho como protecionista do empregado.
Ah, nossa, o empregado entrou com uma ação na justiça, vai ganhar. Aí o empregador fala, nossa, já entrei perdendo. É uma das perguntas que estava aqui para fazer para você. Já entrei perdendo, mas não é assim. A realidade não é essa. Na verdade, existe sim. O direito do trabalho, ele é protecionista por uma questão óbvia. O empregador, ele está aqui nesta posição porque ele é quem paga, quem ele tem poder hierárquico, ele está numa condição aqui em cima. O empregado, ele é subordinado e ele tem e ele leva essa subordinação, primeiro que é um requisito, né? Ele é subordinado, ele tem que obedecer. Então isso leva para o cerne dele, para o sentir dele. Então, a lei precisa garantir que esse trabalhador hipossuficiente, ou seja, que tem menos força na relação, tenha proteção. Ok. Então, ela é protecionista neste sentido. Mas, por exemplo, se eu sou empregador e eu cumpro a legislação, o empregado ele pode pleitear, entrar com uma ação na justiça? Pode, quando ele quiser. Ele vai ter êxito? Não. Se eu, enquanto empregador, comprovar que eu cumpri convenção coletiva, que eu cumpri a lei, que tá tudo bem. Ele vai entrar? Ele pode entrar. Então é mito, porque tem muito empreendedor, empresário, que reclama da justiça do trabalho. Fala que a justiça do trabalhador, que entrou lá, já está perdido e que o juiz vai dar sempre para o trabalhador. E é difícil mesmo ver empresário ganhando, né? Mas é porque normalmente eles não estão certos, né? Porque se foram processados é porque tem alguma coisa errada. Eu faço muito reclamante, faço reclamada no consultivo, mas não tem como, veja. Se eu vou para a justiça pleiteando algo que eu não tenho direito, o juiz ele vai analisar e vai ver, vai ter prova. Não é só, você é patrão, então eu tô achando que você não é legal, vou te condenar. Não existe isso. Existe todo o processo de conhecimento, de instrução, de julgamento. As sentenças elas não existem porque o juiz achou que, nossa, aquele patrão não é legal. Não. Tem fundamento legal para isso. Se a gente for olhar por um outro viés, a justiça do trabalho, ela também é muito boa para o empregador, que deixa a questão ir para a justiça, porque nem sempre vai ter um acordo numa primeira audiência. Nem sempre vai ter um cumprimento de sentença ali. Ele pode, depois de 2 anos, que esse processo deu entrada, propor um acordo. E esse trabalhador aceita. Então, um exemplo. E deve 100, fiz um acordo de 45. Ele, além do tempo, ele teve um desconto. Então, se a gente for pensar, pegar dados mesmo do que é... Foi um bom negócio ainda para o empregador. Foi um excelente negócio, entendeu? Então, não é. Existem os dois lados. Não é assim, a justiça entrou... Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós tivemos aí no governo Temer, né, ainda a reforma trabalhista, né? Você viu isso com bons olhos? Eles falavam até, você citou alguma coisa parecida agora, que agora o empregado poderá negociar com o empregador. Né? Foi motivo, para quem entende um pouco de relações de trabalho, é motivo de risada, né? O empregado não pode negociar com o empregador, mas como que você viu a reforma trabalhista? Ruim no seguinte sentido. Muita coisa, falta regulamentação. Sim. Foi feito a toque de caixa, foi feito com um discurso de que vamos economizar. Então, não foi bacana, porque foi feito a toque de caixa, não teve uma discussão com as entidades que representam os trabalhadores adequadamente, para os próprios empregadores, porque essa livre negociação. Primeiro que não existe, né? Tá, ok, mas vamos lá, vamos pensar. Eu vou negociar a jornada. Ou vamos para a PJ, que agora né, agora é um assunto... Tá no alto, né? PJ-ização. Vamos ali, agora você agora você não é mais meu empregado, agora você vai ser um PJ. Tá previsto? Tá. Existe? Lá existe. Só que, a partir do momento que o empregador pega esse PJ... E ele tem todos os requisitos do empregado. Ser um CLT.
e ele só finge que é um PJ, tá errado. Por isso que agora, hoje, que dia é? 12, 13? Agora mesmo a gente está tendo uma discussão no TST em relação a essa pejotização. Porque existe essa figura de lei? Existe, mas ela está totalmente desvirtuada. Ela precisa ser um exemplo, tá? Um engenheiro. Um engenheiro, ele presta serviço em diversos lugares, não é interessante para ele ser empregado, enfim. Então, ele resolve ser um PJ. Mas ele é um PJ. Ele não tem subordinação, ele não cumpre 44 horas semanais. Não cumpre carga horária. Ele negocia melhor aquilo que ele vai receber, porque ele tem condições para isso. Ele vai eventualmente, ok. Se for cumprido e for interessante para o... Porque ele não é nem mais um empregado, ele é um prestador de serviço. Então, ele decide, ele é um profissional que ele decidiu que ele vai dar nota. Agora, você pegar um trabalhador de construção civil, pedreiro, que ele não sabe sequer entrar no site para fazer uma MEI. Sim. E a hora que você pega a MEI dele, tá o contato do escritório de contabilidade do empregador e o telefone, o e-mail. Esse trabalhador, ele nem sabe o que ele é. Ele continua do mesmo jeito, só que sem garantias constitucionais e garantia de lei, enfim. Então, isso é errado. Eu tive um episódio, eu trabalhava numa agência de publicidade e aí todo mundo era funcionário. Tinha 15 funcionários na agência, isso há muito tempo. Aí um dia o chefe chegou, ó, seguinte, vamos mudar aqui o esquema. Todo mundo tem que abrir uma MEI. E aí simplesmente fez acordo com todo mundo, mandou todo mundo... Mas só que aí continuava todo mundo trabalhando do mesmo jeito. Bom, quando foram alguns funcionários desligados, né, por outros motivos, esses foram à justiça. A justiça reconheceu que, ele sempre foi CLT, você decidiu que foi mudar o regime, não mudou a maneira que eles trabalhavam, continuou do mesmo jeito, cumprindo horário aqui na sala para você mandando neles o dia inteiro, eles são funcionários seus, eles não são prestadores de serviço. E a agência perdeu todas as ações. Mas eu quero trazer aqui que eu vi, eu não gosto muito da parte jurídica das coisas, mas eu assisti o Alexandre de Moraes falando contra os trabalhadores, aliás, falando de um aspecto da questão do PJ, que é assim, ele disse que também não vê com bons olhos trabalhadores que se aproveitam do PJ, porque vão ganhar mais, ele sabe... E aí, na hora que ele é desligado, aproveita, ganha mais, fica lá 4 anos na empresa recebendo um pouquinho mais, porque não está descontando os impostos, etc. Sim. E aí, depois ele sai, ele entra na justiça para receber os direitos que ele escolheu o CPJ e depois ele aciona a justiça para receber os direitos de CLT. É por isso que eu sempre falo para a empresa, a gente precisa seguir exatamente o que está ali. Se você está contratando um PJ real, é verdade, eu quero um PJ. Eu, por exemplo, eu não quero um engenheiro, eu não quero um técnico de segurança, que para mim não é interessante para a empresa ter um funcionário. Você precisa fazer exatamente o que a lei manda em relação a você ter um PJ. Você não vai deixar ele ficar ali 44 horas semanais. Você não vai tratar com ele um salário que não seja uma prestação de serviço com nota. Sim. Você não vai ter exclusividade dele. Ele não vai ser seu subordinado. Você trata com ele o que você fez, inclusive, passa a ter a natureza civil, porque é um contrato de prestação de serviço. Certo. Então, você cumprindo isso, volta naquele mesmo lugar. O cara pode pleitear? Pode. Só que o juiz ele não vai se convencer que você não é um PJ real só porque, na maioria dos casos, acontece desvirtuação da lei. Não, ele vai analisar. Você, enquanto empregador, você, enquanto, no caso, tomador de serviço desse PJ, se você tiver
provado ali, ó, ele não era meu subordinado, eu pagava com nota, ele não tinha habitualidade, ele não tinha subordinação, você descaracterizou. Porque para ser empregado tem que ter todos os requisitos do vínculo. E esse cara não vai ter. E aí você não vai ser condenado. Por isso que eu sempre falo para a empresa, seja meticuloso, seja detalhista, seja assim, cumpra exatamente o que está. Isso vai evitar a ação? Não, mas vai evitar a sua condenação. Isso vai evitar. Eu lembro uma época que eu tive assim casos que eu falava, eu estava pelo empregado. Certo. Eu falava, não é possível. Não é possível, de novo, o mesmo negócio. Para mim, ok, estou advogando para o empregado, ok para mim. Mas não é possível o dono dessa empresa, o responsável, o gestor, sei lá o quê, não observar que ele está levando, que ele tem um prejuízo pelo mesmo motivo, facilmente resolvido se ele cumprir aqui requisito básico. Entende? Então, volto a dizer, todo caso concreto, ele deve ser analisado dentro daquele caso concreto. Existem aí, uma coisa aqui, uma coisa ali, mas é sempre o caso concreto que a gente precisa olhar e em cima dele a gente se debruça. E a questão das domésticas, hein? Porque assim, um dos trabalhos que eu mais vejo é a pessoa driblar as leis trabalhistas são com domésticas, né? A pessoa quer ter uma empregada, mas não quer registrar, não quer, né? Geralmente é difícil a empregada ter uma testemunha. Acontece muito isso, né? Até a gente vê na televisão muitos casos até que se assemelham a análogos à escravidão, né? Que não fala mais trabalho escravo agora, análogo à escravidão. Agora é convertizado, Então, exatamente, né, que a gente voltando nessa reforma, muita coisa foi feita a toque de caixa e a gente não consegue ver efetividade. Então, a hora que coloca ali, agora a doméstica tem o direito, não. Mas vamos supor, uma doméstica que não tem as suas horas extras pagas. Ela não tem um cartão de ponto, porque não é obrigatório. E ela fica mais lá. Como ela prova isso na justiça? Ela prova com testemunha, né? E ela não vai ter... Na casa lá, quem é que vai a testemunha? Só se tiver mais de um funcionário. Então, ainda é um gargalo. Ainda é uma profissão que precisa ainda olhar com muito cuidado, porque tem muita brecha na lei. Em que pese ter a lei, ainda ela é cheia de brechas, porque ela precisa, saiu da informalidade, lógico, a gente não vai aqui falar que, 100% dos empregadores fazem errado, mas a parcela que faz para essa empregada conseguir provar na justiça é mais complicado, porque ela está dentro do ambiente doméstico, do ambiente familiar, então ela não vai levar o colega, por exemplo, se ela trabalhar numa empresa, ela não tem o colega para confirmar, é ela geralmente que está. Então é uma lei ainda que precisa de muita regulamentação ainda. O que você mais vê? O que é as pessoas que te procuram lá, que tem alguma coisa errada e que querem fazer alguma coisa? Qual a maior incidência hoje no Brasil de ações trabalhistas? Pagamento de verba rescisória. Pagamento de verba rescisória. Pagamento de verba rescisória, jornada. E hoje a gente vê, mas é pouco, mas é importante olhar para a questão da saúde, né? Isso é importante, mas assim, o campeão, por incrível que pareça, é pagamento de verba rescisória. Porque o pagamento de verba rescisória tem a ver lá com os 40% do FGTS também, né? Também. Na reforma, mexeu nisso na questão do acordo, né? Porque antes era feito informalmente, me explica, assim, a gente fazia, não, faz aí que você me mandou embora, aí eu recebo lá e te devolvo o dinheiro, era feito. Sim. Aí hoje é feito formalmente, me explica como que é, e também sobre as verbas rescisórias. Ainda tem isso, mas a orientação não, tá? A orientação é isso, não pode. A verba rescisória, que ela consiste? Se uma empresa manda o trabalhador embora, depende. Se ela não cumprir um aviso prévio, ele precisa pagar o aviso prévio,
reflexo desse aviso, férias vencidas caso tenha, ou só proporcional, 13º salário geralmente proporcional, e aí depende ali, se ele faz uma hora extra, vai ter essa hora extra, e tem os descontos legais. Então, as verbas rescisórias, elas se limitam a isso. Sim. Aviso, dia trabalhado, né? Então, é aviso, saldo de salário, férias, 13º, terço de férias. Certo. Ok. E os descontos legais. E o FGTS, que deve já estar depositado o saldo do tempo de trabalho na conta vinculada na Caixa Econômica Federal. E aí, a multa, ela passou a ser de 40 para 50. Mas esses 50, 10 é da Caixa. 10 é para o governo. Continua os mesmos R$40. Os mesmos 40%. Aí talvez é nesse que a gente tem um pouco de dificuldade nesse eventual acordo, que não está correto. Porque a hora que a empresa recolhe, ela recolhe 50%. Mas o trabalhador só vai ter 40%. Só vai ter 40%. Quem vai perder os 10%? Exatamente. O trabalhador ou a empresa? Exatamente. Interessante isso, né? E é nisso que os patrões mais pecam, de não pagar férias proporcional, esses direitos. A gente tem muita ainda terceirização, que agora também você pode terceirizar tudo. Antes tínhamos regras de terceirização. Você não poderia terceirizar a atividade fim, mas agora pode. Então, você pode terceirizar o que for. E aí, com essa terceirização que vira uma quarteirização, uma quinteirização, as empresas acabam não pagando. Na minha região lá tinha muito problema, que sou de Jaú, da região de Jaú, ali, Mineiros do Tietê, tinha as usinas. Aí as usinas não contratavam mais os cortadores de cana diretamente. Contratavam um cara que a gente chamava de gato. Sim. O gato. E aí esse contratava o pessoal lá, trazia gente do Nordeste, trazia gente do lá. E aí chegava no final da safra, esse gato sumia, não pagava ninguém, e aí ficava aquele auê na cidade. Exato. Lá. E aí a dona da obra, a dona da tomadora do serviço falava, olha, eu vou ajudar. Não é minha responsabilidade, isso, mas eu vou pagar uma parte do que você deve. Isso é uma coisa que deve ser combatido também. A terceirização é outra coisa. Tá lá, pode, mas ela precisa cumprir regras. Porque é muito fácil você ser o dono, né, da tomadora do serviço, e aí você vai terceirizando e quarteirizando e nananã. Porque aí, o cara não pagou. Aí, vou de novo usar exemplo. Ele deve 50, aí como eu sou muito legal, eu vou pagar aí os trabalhadores, apesar de não ser minha responsabilidade, eu vou pagar, mas não vou pagar 50. Eu vou pagar 15. Aí, divide esses 15 aí, beleza. Aí, a próxima safra da cana, ele vai fazer a mesma coisa. Então, não dá. E outra, na justiça é responsável, sim. A responsabilidade. Tem responsabilidade. As prefeituras já tem uma lei própria, né, da licitação, a prefeitura é responsável pelo direito trabalhista da terceira. Então, eles recolhem um dinheiro da empresa, fica com a prefeitura, um calção lá. Então, todo mês a empresa tem que apresentar os documentos que pagou o FGTS dos funcionários que estão trabalhando para a prefeitura. Aí a prefeitura paga. Se não, a prefeitura tem aquele dinheiro e ela honra os direitos dos trabalhadores que estão terceiros. Porque ela é responsável pelos terceiros. Ela, né? enquanto devia ente ser assim, público, tudo ela é... Mas vou te falar. Nem sempre. O calção fica lá. Sim. Nem sempre tem essa garantia, mas é um lugar onde a gente precisa redobrar a atenção, porque ela está lidando com recurso público, né? Então, a responsabilidade de município, estado, mesmo autarquias, ela deve ser muito maior. Porque aquele recurso, ela fez uma licitação, ela deve, né, ela precisa ver se a empresa é idônea. Então, é um olhar mais aguçado ainda do que para as empresas privadas. Sim. Uma coisa que tinha muito, não sei como está hoje em dia, é trabalhador em situação de risco, né? Que não tem material de segurança adequado, trabalha em lugar assim. Tem isso? Tem. Bastante. Construção civil tem muito. Construção civil. Né? E morre muita gente também, né? Muito.
existe uma questão de conscientização do próprio trabalhador, no sentido de usar o equipamento de segurança, porque geralmente, vamos pegar a obra como exemplo, ela é altamente perigosa em vários aspectos, e é calor, né? Sol, enfim. Sim. E eles são cobrados agilidade. Então, eles falam, eu não vou usar isso porque tá calor, ou eu não vou usar o cinto porque me atrapalha, e o cara vai me cobrar, a produtividade eu não vou ter. Então, é um trabalho de conscientização da importância do trabalhador. É um trabalho obrigatório da empresa de orientar, inclusive concurso, CIP, etc. E se não cumprir, punir. Porque é melhor uma advertência do que uma morte, né? Sim. Então, a empresa ela tem um papel fundamental de orientar, fornecer e cobrar esse uso. Mas a gente tem ainda muita dificuldade da própria empresa. Claro que não são todas, por óbvio, mas de fazer essa cobrança e de entregar porque se a gente for para quarteirização, terceirização, aí piorou ainda, né? Porque aí o cara não sabe quer economizar o máximo que dá para ter lucro maior, né? Exato. E agora, além da saúde e segurança, agora é recente, que teve essa alteração da ANR, que aí a gente vai para um outro lugar muito importante, que teve essa inclusão da saúde mental. Então, hoje, a partir de maio, agora, as empresas, além do que já tinha em relação ao espaço físico, ela precisa também ter relatórios da saúde mental, no sentido de como está esse ambiente de trabalho. Né, se ele está protegido. A gente teve recente, assim, depois da pandemia, que foi feito mais um estudo, afastamentos por depressão, estresse. Tá na moda burnout. Burnout. Então, esse olhar para essa saúde também eu vejo extremamente importante. E aí me perguntaram assim, mais um ônus para a empresa. A empresa precisa realmente, é ela quem vai fazer esse relatório, é ela que vai colocar ali alguém para olhar, ver meios para que isso seja reduzido, se observar que o ambiente não está adequado. Por outro lado, quando não está tendo assédio moral, tem exemplos de pessoas próximas minhas que sofriam assédio moral dentro da empresa, chefes totalmente com problema em casa, vai lá e desconta nos funcionários. Exatamente. Aí a hora que você observa isso e tem essa preocupação de ver esse ambiente, a empresa também vai ter aumentado o seu lucro. Sim. Porque um ambiente saudável mentalmente, por óbvio que ele vai render mais. Um trabalhador estressado, cobrado, que não é olhado, que não tem preocupação, ele não vai render. Então, a partir do momento que a gente olha para isso e leva isso assim, não, se eu tenho um ambiente bacana, é óbvio que esse cara vai fazer melhor, mais bem feito, com mais produtividade, e o resultado disso é um lucro maior para uma empresa. Com certeza. Então, é bastante, mas assim, a saúde e segurança é um dos pontos principais que a gente olha, inclusive quando a gente fala, por exemplo, com o Ministério Público. Sim. Tem muito ainda demissão por justa causa que vai analisar e não é justa causa. Mandaram por justa causa para ver se passava, mas não. Ainda não, tem. Tem bastante? Ainda tem. Apesar de ser um rol taxativo, a gente ainda tem bastante casos de justa causa, principalmente assim, abandonou o trabalho. Mas assim, o cara, ele não abandonou o trabalho. Ele estava ali. E o empregador ele não fez. Por exemplo, o cartão de ponto está assinado. O empregador ele não mandou, porque para justa causa por abandono ele tem que mandar um telegrama, né? Não tem isso. Então, geralmente é por abandono que eles Eu fui mandam. demitido por justa causa já, por abandono. Mas você abandonou? Não, realmente não.
Era um cargo público aí eu recebi um telegrama falando que eu tinha que voltar, eu estava desaparecido. Aí eu respondi o telegrama com uns palavrões lá. Sim. Então, a gente tem ainda, mas geralmente é o abandono, geralmente, assim, alguma coisa de acusação de que pegou alguma coisa da empresa, mas nesses casos, pouquíssimas vezes tem prova de que pegou. Eu tive um caso específico que foi muito engraçado, que ele me procurou e aí ele me contou uma história. Aí eu falei, deixa ele levar para o sono, amanhã a gente fala de novo. Eu falei com ele acho que na quarta vez, aí ele me contou a história, o trabalhador, Sim. né? Aí ele me contou a história que realmente tinha acontecido. E aí, no caso dele, era realmente passível de uma justa causa. Porque eu sou uma advogada muito detalhista. Quando a pessoa chega para mim, eu não falo, não. E se ele falar, eu falo, não, vamos ver. E aí, esse caso específico, ele falou, não, porque me mandou embora por justa causa, eu não fiz nada, o carro ficava comigo, não. Eu falei, tá bom. Não foi isso, nem isso? Não. Eu falei, amanhã a gente vai conversar de novo. Foram 4 dias. Porque não batia, não fazia sentido. E aí, nesse caso, era mesmo, né? Num caso que ele pegou o carro da empresa e saiu e bebeu e outras várias coisas. Então, neste caso, cabe uma justa. Aí é. Eu ia te perguntar sobre isso. Tem muito trabalhador que te procura e você vai ver e, na verdade, ele está querendo achar pelo em ovo e a empresa fez tudo certo. Tem bastante gente que ainda sai da empresa, sai com aquele revanchismo, querendo, vou botar você no pau e vou tirar, não sei o quê. Tem bastante isso? Não. Não? Não tem. Ao contrário, sabia? A maioria dos trabalhadores, eles saem com o sentimento de que eles estão fazendo errado. Eles, a todo momento, eles falam para mim, eu só estou fazendo isso porque não tem jeito. Porque é pregado dentro da empresa o tempo todo que aquele que sai e coloca na judicializa é tido como o ingrato. Olha só, comeu aqui durante 12 anos, agora que sai é assim, ó. Então, muitas vezes, eu preciso entrar até num lugar com esse trabalhador de que ele não está fazendo errado, porque eles carregam uma culpa de entrar com ação na justiça. Eu já tive, lógico. Também, os que querem ser espertinhos e tem, sempre tem. Mas eu não me aventuro, tá? Não sou uma advogada aventureira. Então, geralmente, quando eu percebo alguma coisa, eu sou muito clara. Eu falo, olha, eu não entro nesse processo. Sim. Mas você tá do lado, né? Falei, querido, tem bastante advogado que pode ter uma outra opinião diferente da minha. Fique à vontade. Eu não entro. Aí você vai me perguntar, nossa, você só ganha? Não, porque não sou eu que tenho a caneta, né? Mas eu me cerco do máximo que eu posso para eu ingressar na justiça, porque o judiciário ele já é abarrotado, eu também tenho uma conduta que eu gosto de zelar, então eu sou muito minuciosa naquilo que eu vou atrás, mas o trabalhador ele se sente porque tem isso, né? Tô te ajudando. E eu falo sempre, tá? Quando falo, ninguém ajuda ninguém. A relação de trabalho é uma relação assim, eu pago, você trabalha, eu trabalho, você paga. Não é capital trabalho, ninguém está ajudando. Ajudando, você vai ajudar a ONG, ou não sei o quê. Aqui não é essa relação. Sim. Mas a gente sabe que a realidade, né, vivida não é muito assim. Então, quando ele vem, e ele tenta, viu? E a gente tenta. Eu tento, nossa... Antes de entrar efetivamente, a gente tenta acordo. Ainda mais agora que a gente tem esse acordo extrajudicial. Eu tenho um asco de patrão, empreendedor, que chega e fala assim, porque eu sustento
15 famílias dependem de mim. Nossa, você ajuda, você tem uma ONG que paga comida para 15 famílias? Não, eu tenho 15 funcionários. Não, então você paga pelo trabalho dele, né? Não, você não está ajudando ninguém. Não, porque dependem de mim. Não, você depende deles, né? Que se eles não virem trabalhar, você também... Exatamente. Então, assim, eu falo, não é assim. Começou errado já. Começou errado, não é ajudar, você vai em qualquer lugar. ONG, igreja, sei lá, na festa, sei lá onde você vai ajudar. Aqui estamos falando de uma relação de trabalho. E assim a gente vai tratar. Mas Mas você sabe que eu tive a oportunidade de ter uma... Com um ex, eu não vou lembrar o nome dele, mas o presidente do tribunal, tinha uma reunião lá no TJ com o presidente do tribunal, lá, uma mesa gigante. E aí sobrou um momento que ficou eu e ele, eu falei assim, eu cheguei para ele e falei assim, presidente, a justiça, né, o pessoal reclama que é muito lento, tem muito processo, né, a justiça não julga. E ele me deu uma resposta que eu falo para todo mundo, que ele falou assim, sabe qual é o problema? Tem muita faculdade de direito. Assim, tem que ter mais faculdade de engenharia. Porque quem resolve problema é engenheiro. Advogado só arruma problema. Então nós temos que diminuir o tanto de advogado. Se diminuir o tanto de advogado, o tribunal vai conseguir julgar tudo. Não, é complicado. Mas assim, a gente procura não brincar, sabe? Eu não tenho essa... vamos tentar? Vamos não sei o quê? É óbvio que eu já tive casos que... falei, isso não vai dar, isso porque estou em cima da bucha. Mas não era que eu estava me aventurando. Era porque era difícil conseguir demonstrar uma realidade. Certo. Mas... deu certo, ainda bem. Mas a gente precisa se preocupar, eu acho, com essa coisa maluca de fazer por fazer. Até porque eu trabalho muito no êxito. Então, para mim, não é vantajoso. Não é vantagem perder tempo numa coisa que não vai ter êxito, você não vai receber nada, né? Me fala sobre a OAB. Qual o seu cargo lá? Hoje eu estou como presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista. Nessa nova gestão que ela assume agora, 1º de janeiro. Certo. E aí lá eu estou nesta comissão com uma árdua tarefa de trazer os colegas de volta para participar, para debater, para ser um ambiente de realmente, porque não adianta a gente só tacar pedra na justiça. Ai, tá ruim, isso, falta isso, falta aquilo. Então, o nosso objetivo, enquanto comissão, é trazer os colegas que militam na área trabalhista, debater os principais pontos, os nossos N gargalos que a gente tem, e fazer uma troca bacana de propor ideias, de fazer network. A gente vai ter, por exemplo, um congresso bem bacana em junho da Advocacia Trabalhista aqui em Bauru. Então, mas o grande desafio é trazer esses advogados de volta, porque depois da pandemia, a gente não faz mais audiência, é muito rara a audiência presencial, perde-se muito. Eu ainda tive a grata satisfação de fazer audiências presenciais. É muito diferente de você não ter o tete-a-tete, de você não sentir ali. É diferente, você está numa câmera, sabe? É até chato. Ai, nossa, estou aqui. É outra coisa. Então, os advogados pós-pandemia, então eu quero muito, muito fazer essa troca, fazer uma coisa mais assim, no sentir mesmo, sabe? Nós, espectadores, que não somos advogados, gostamos muito dessas audiências online, porque vem umas pérolas. De vez em quando você tá rodando lá, tem que você ficar tá rodando e vê lá assim, nossa, tem uns caras muito loucos. Não, é engraçado, mas assim, eles vão falar, nossa, advogada velha, mas não é. É lógico, tem os pontos positivos da audiência virtual. Me economiza tempo, eu estou no escritório, não sei o quê, nananã. Tudo tem os dois lados. Mas eu acho que perdeu-se muito
do que é você sentar na mesa da audiência, de você sentir o outro colega, de você ver o juiz, de você fazer a instrução ali com a testemunha, é diferente. Mas pro demandante ou demandado é ruim. Porque assim, muitas vezes você cruza com o cara que você tá... Eu tive um processo, aí você senta de frente pro cara que você tá processando. É péssimo. Não, mas eu falo, fique tranquilo, você pode deixar que é comigo aqui. Aí outra coisa, o ambiente jurídico, para quem não é péssimo, porque vocês falam um monte de coisa que a gente não entende. E eu sou habituado, sou jornalista, eu vejo as coisas, cubro decisão judicial, a gente faz matéria, pegando o que vocês falam. Mesmo assim, lá no tratativo, vocês tendem a querer falar latim no meio do negócio lá, para que isso? Nem padre fala latim. Não é tudo, mas eu não sou desse juridiquês, não. Eu sou fofal, então... não, entendo. E assim, e também a OAB, ela estava um pouco diferente, era um outro tipo de gestão, e agora essa nova gestão quer trazer novamente o contato com o advogado, o contato com as instituições, esse relacionamento que é importante. A gente já fez algumas reuniões no próprio TRT, na própria Caixa Econômica Federal, para ir retomando coisas que são, assim, pleitos da própria advocacia, né? Que acham ruim, pauta, demora, isso, aquilo, lógico. Ninguém aqui vai querer inventar roda e nem também achar que vai mudar, porque a gente sabe das dificuldades e de tudo como é. Mas eu acredito que a gente possa colaborar propositivamente naquilo que for nosso. Por exemplo, a Justiça do Trabalho, ela tem um sério problema de funcionário, né? E ela teve um corte na época do Temer, inclusive, um corte absurdo. Então, assim, cortaram 95% da verba. E esse congelamento são por 20 anos. Então, não adianta a gente falar, a gente precisa de mais servidor. Precisa. É possível fazer? Só se o Congresso falar, vou mudar. O Congresso vai mudar? Não vai, porque a gente tem uma bancada que não vai mudar. Tem entendeu? Isso. Hoje a mentalidade é essa, principalmente dos políticos atuais. E tem uma coisa que eu acho a OAB muito importante, na defesa da profissão do advogado e nos direitos dos clientes de terem advogado, porque nós temos uma tendência na sociedade hoje de criminalizar o advogado. Uma tendência na sociedade muito legal. Você vê, por exemplo, quando o caso ganha repercussão no jornal, as pessoas... Vai para a internet, as pessoas vão lá e xingam o advogado. Porque você vai defender esse bandido, você vai defender esse daqui... E garanto que no caso do seu trabalhista também, o patrão olha para você e fica com raiva. É aquela lá que defende vagabundo, é aquela que defende lá os trabalhadores, que vem aqui para tirar dinheiro nosso, que só quer tirar dinheiro nosso. Então a OAB tem esse papel, tem que ficar forte, porque se ficar um pouquinho mole, a gente criminaliza os advogados. Não, mas o papel fundamental, o papel institucional da OAB, fazer a defesa do advogado dentro do exercício da profissão. Existem, isso que você falou, eu já ouvi várias vezes em relação você está indo aí, porque não sei o que, né? E o contrário também, está aí que esse patrão, essa daí agora está com a empresa. Ou então, quando são casos... Sejam casos que vão comoção nacional, falar como esse advogado está defendendo isso, mas o advogado, ele não defende necessariamente assim aquele crime, mas ele precisa defender o direito, pelo menos daquele acusado. Direito ao contraditório. Se defender. Né? Então, porque na Constituição que todo mundo tem direito à defesa. Exato. Se o advogado não pegar a causa, como que ele vai se defender? Por isso que a gente fala que o advogado é essencial à justiça, e não só para o cliente ali, mas como um todo. A gente precisa de uma OAB forte e que seja combativa e que seja e que se engaje não só na questão
exclusiva do trato com o cliente, mas na sociedade como um todo. Por exemplo, as diretas já, quando volta a nossa democracia, a Constituição, a OAB estava ali o tempo todo para defender esse Estado democrático de direito. Porque se a gente não tiver isso garantido, a gente não tem nada. Algumas pessoas talvez desvirtuaram hoje em dia essa ideia do Estado democrático de direito, parece que é coisa que virou retórica, enfim, mas não é. É muito importante. As pessoas não sabem o que é ter a sua voz calada. As pessoas não sabem o que até a pessoa que fala, isso está errado, ele não vai poder falar aquilo. Então, o cerceamento de você ir e vir, do que você dispor tua opinião dentro de um limite, e isso a OAB precisa estar atenta e fazer a defesa. Então, é muito importante. Por isso que a gente volta essa tomada de conversa com as instituições, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, TRT-15, porque a gente precisa estar mostrando o papel do advogado, as necessidades e firmando esse compromisso com a sociedade como um todo, que o maior beneficiário, no fim, é o cliente, é a sociedade como um todo, né, que está sendo protegida enquanto a OAB fala com as instituições, né? Tô vendo aqui na sua biografia que você tem outros cargos, né? É vice-presidente também do IADV, Instituto dos Advogados do Interior Paulista, é isso? Não tô falando besteira, né? Não. Paulo, parabéns, viu? Você colocou uma informação correta aqui. Que às vezes eles erram. Me conta o que é essa instituição. Na verdade, o IADV, a gente era um grupo lá atrás, em 2016, e a gente resolveu que íamos... não era contrapor OAB, nada disso, mas a gente sentia necessidade de fazer alguma coisa a mais para o advogado, que naquela época a gente via uma demanda que não era atendida da forma que a gente achava que era adequadamente. E aí a gente se reúne, um grupo, e cria o Instituto dos Advogados do Interior Paulista. Ele é um instituto autônomo, independente. O objetivo dele, a princípio, é fomentar cursos, palestras, orientação na área jurídica. Fizemos várias coisas interessantes, até, por exemplo, um debate aqui em Bauru com os candidatos a prefeito. E a gente veio dentro, desde 2016 até agora, participando ativamente da vida do cidadão e do advogado, nesse sentido de colaborar, fomentar, por exemplo, demandas que tinham no TJ, com alvará, a gente entrou com uma ação direta pedindo isenção de custas. Fizemos vários movimentos que nós não víamos representados naquela época, entende? E aí, depois disso, a gente veio num apoio de oposição à gestão... A gente veio numa oposição à gestão anterior da OAB, e hoje a gente continua com os nossos objetivos. Então, a gente não é nem oposição, a gente nunca foi nem oposição, nem situação, nem braço, nem nada. Nós somos um organismo independente, que no que puder colaborar com a advocacia, a gente colabora. Perfeito. Williana, a pessoa que está nos assistindo tem uma demanda trabalhista... Tá brava com o patrão? Não, tô brincando. Quer conversar com você, quer te mandar uma mensagem, quer perguntar alguma coisa, como ela te acha? Pode... Eu preciso passar um número de telefone que eu não lembro agora. Não tem problema. Para quem tá vendo a gente pela Mas TV tem ou pelo o YouTube, né? Pela TV e pelo YouTube, tá aqui embaixo o contato dela, vai aparecer agora no momento. E quem está nos escutando pela rádio, esse é o nosso problema, que aí nós precisamos falar, né? Eu vou falar aqui o Instagram Você quer falar seu Instagram? Como que é a sua arroba? A minha arroba pessoal vou ter que soletrar, né, gente? É WILLIANA
L-L-I-A-N-A-O-J-A. Ó, fala de novo. W-I-L-L-I-A-N-A-O-J-A. Williana Oja. Tá certo. Porque Williana, que é com W, né, gente? 2 L's, né? Isso. E Oja é O-J-A. Então, Williana Oja. Só você procurar, se você der no Instagram aí o nome dela, você vai achar a arroba dela. Sim, a gente também. E entra em contato. E agora, com a Comissão da Advocacia Trabalhista, ela é aberta ao público. Uhum. Hoje, por exemplo, nós temos a nossa reunião do mês de abril. E também pela OAB, é só falar lá, tem todos os nossos contatos também. Perfeito, doutora. Certo. Muito obrigado por ter vindo aqui. Tirou muitas dúvidas e garanto que também tirou muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Eu agradeço o convite, espero ter colaborado. Muito obrigada, viu, Ed? Obrigado a você. Pessoal, esse foi mais um Além dos Outdoors. Lembrando sempre, você que nos acompanha na rádio, na TV, perdeu o programa? Corre lá no YouTube que tem o programa completo para você assistir a hora que você quiser. Obrigado por Presa Filmes, que fez toda a técnica aqui, todo o pessoal presente. Até o próximo programa. Tchau.